Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje gostaria de falar com vocês a respeito de um dos grandes acontecimentos de ontem, né, que foi a grande noite do Oscar, que foi justamente o acontecimento ali entre o Will Smith e o Chris Rock, e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos lá! Então pessoal, eu dei uma olhada, eu conversei basicamente a noite inteira aí a respeito desse assunto com pessoas lá no Twitter. Eu falei bastante a respeito do famoso tapa, né, que o Will Smith deu no Chris Rock, e eu percebi que existem 4 tipos de defesas diferentes da situação, 4 tipos de opiniões diferentes e algumas outras, obviamente, que eu vou abordar aqui no vídeo de hoje. Mas antes de falar a respeito dessas opiniões divergentes, eu queria falar a respeito da situação que aconteceu, né? Obviamente vocês sabem muito bem que o Oscar foi apresentado ontem e que teve uma controvérsia, obviamente todo mundo ficou sabendo, mas só explicando pra vocês, o Chris Rock, né, era um dos apresentadores da noite e ele fez uma piadinha com a Jada Pinkett Smith, que é a mulher do Will Smith, que inclusive se envolveu em várias controvérsias aí nos últimos anos, né? Ela falou algumas coisas a respeito do Will Smith, ela tem um programa no Facebook Watch, se eu não me engano, não sei se esse programa ainda existe, mas eu sei que ela já falou muitas coisas por lá, né, que acabaram pegando um pouco mal pro Will Smith, né, digamos assim, e o Will Smith protege bastante ela. Inclusive, né, outras situações já tinham acontecido antes, que eu vou abordar aqui no vídeo de hoje, mas a situação que aconteceu ontem, né, que gerou o tapa, foi uma piada com o filme G.I. Jane, que é um filme com a Demi Moore, onde ela tem o cabelo raspado, né, porque ela tá tentando entrar lá pro Navy Seals, né, ela faz um treinamento. É um filme muito bom, eu gostava bastante pelo menos desse filme, faz muito tempo que eu não assisto, mas como eu falei, nesse filme, obviamente a Demi Moore tem o cabelo raspado, e ele fez uma piada com a Jada Pinkett Smith, que tá com o cabelo raspado justamente porque ela sofre de alopécia, ou alopecia, né, eu não sei exatamente, eu não vi ninguém falando em português ainda o nome dessa doença, que é uma doença onde você perde os cabelos, né, ao redor do corpo todo, pelo menos foi isso que eu consegui encontrar na internet. Então ela sofre de uma doença e o Chris Rock fez uma piada com isso, o que levou o Will Smith a levantar, né, de forma graciosa, digamos assim, e foi andando na direção do Chris Rock. Parecia que era uma piadinha, né, que todo mundo estava envolvido, só que ele deu um tapão na cara do Chris Rock, virou, sorrindo ainda, né, virou, sentou e parecia que ele tava dando risada, só que ele começou a gritar de uma forma bem alta, né, que assustou todo mundo ali ao redor, pra ele tirar o nome da mulher dele da boca dele, né, inclusive usando palavrões que as pessoas não normalmente utilizam, né, num evento como o Oscar. E aí o Chris Rock fala pra ele, pô, eu fiz uma piada de G.I. Jane 2 e essa tá sendo a sua reação. E ele vai lá e fala de novo, né, ele repete novamente, mais alto ainda, pra tirar o nome da mulher dele da boca do Chris Rock, né, no caso. E nesse momento, né, isso daí já explodiu nas redes sociais, muitas pessoas achando que tinha sido fake, né, que o tapa era fake, que aquilo tinha sido um skit, digamos assim, dentro do Oscar, como tem normalmente. Teve muitos com a Wanda Sykes, né, que não tiveram tanta graça assim, mas muitas pessoas acharam que aquilo tinha sido fake. Só que aí no intervalo a gente viu o Denzel Washington, né, outras pessoas começaram a chegar perto do Will Smith, ele estava claramente transtornado, né, com aquela situação, provavelmente bastante arrependido, não arrependido porque ele bateu no Chris Rock, mas arrependido por toda aquela situação. E aí na hora que ele ganhou, né, o grande prêmio da noite pelo filme King Richard, né, pelo filme que ele interpreta o pai das irmãs Williams, eu particularmente não achei o filme tão maravilhoso. Eu gosto muito de tênis, tem vários detalhes que eles não foram tão fiéis assim, né, digamos assim, principalmente na história do King Richard, né, no fato dele ser um paizão, dele ser um cara de família, dele ser um cara que protege a própria família, porque digamos assim que a história dele antes da Serena e da Venus não é tão bonitinha, né, quanto é mostrada no filme. Mas o Will Smith aproveitou o seu discurso, né, como grande campeão da noite, que muitas pessoas viram como um Oscar pelo acumulado da carreira do ator, pela popularidade do ator e não necessariamente pela qualidade da atuação. Eu particularmente acho que o Andrew Garfield mereceu. Eu gosto muito do Benedict Cumberbatch, eu gosto muito do Will Smith, mas eu acho que o Andrew Garfield teve a melhor atuação do ano em Tic Tic Boom, então eu acho que ele merecia ter ganho o prêmio, né, mas eu acho que ele ainda é novo o suficiente para ganhar em outra ocasião. Mas voltando a falar do assunto principal, foi isso que aconteceu, né, eles não deram muitas explicações depois disso. O Sean Combs, que veio um pouquinho depois, tentou dar uma acalmada na situação, tentou falar que tudo estava na paz e alguma coisa nesse sentido, e depois muitas notícias começaram a sair que não era fake, que aquilo tinha sido real e assim por diante. Então agora eu queria entrar nas opiniões das pessoas. A primeira opinião é que realmente aconteceu de verdade, obviamente,
e que o correto é o Chris Rock, porque o Chris Rock é um comediante, então eu tô falando a primeira opinião que eu vi que muitas pessoas têm, que o Chris Rock tá correto. Ele fez uma piada, assim como muitas acontecem, né, nesse tipo de evento. O Ricky Gervais, por exemplo, tem piadas piores, digamos assim, nos Globos de Ouro. Ele faz piadas mais chocantes, né? Então muitas pessoas estão defendendo o Chris Rock por causa disso, porque ele é um apresentador e é muito comum o famoso roast, né, numa situação como essa. Então muitas pessoas estão defendendo o Chris Rock, outras pessoas estão defendendo o Will Smith. Eu não acho que o Will Smith está correto, longe disso. Eu acho que nenhuma piada justifica uma agressão. Ele poderia ter gritado o que ele gritou pro Chris Rock tirar o nome da mulher dele da boca dele, etc. Mas eu acho que a partir do momento que ele agride, eu acho que ele tá errado, independente da situação, independente do que foi falado. Ainda mais lá nos Estados Unidos, né, que eles falam tanto de liberdade de expressão e etc. Eu acho que o Will Smith acabou passando um pouquinho dos limites nessa situação, né? Mas tem muitas pessoas defendendo o Will Smith que teriam feito pior, que não teriam dado um tapa, teriam dado dois, teriam dado um soco e assim por diante. Então tem esses dois camps, né, tão bem divididos, muitas pessoas defendendo o Chris Rock porque ele tem a liberdade de comediante, muitas pessoas defendendo o Will Smith, e tem muitas pessoas falando que se fosse uma piada normal não teria problema nenhum, só que como ele fez uma piada com uma doença, né, com a alopecia ali que a Jada Pinkett Smith tem, muitas pessoas falaram que o Chris Rock passou dos limites, mas que o Will Smith também não tá correto em ter agredido. Então tem muitas pessoas que estão, digamos assim, em cima do muro. O Chris Rock passou dos limites com a piada e o Will Smith passou dos limites dando aquele tapão, né, que sinceramente pareceu fake, né? Parece até que o Chris Rock põe a cabeça um pouquinho pra frente, né, na hora de levar o tapa, o que me leva justamente à terceira opinião das pessoas, que foi tudo fake, que foi tudo forjado, que era tudo combinado. Eu não concordo que isso é uma possibilidade, porque o Will Smith não teria pedido desculpa chorando ali, né, no seu discurso, se a situação tivesse sido forjada. Só que tem mais uma coisa importante que eu não citei, eu deixei pra citar agora pra vocês, é que já existe um histórico, né, de provocações do Chris Rock com a família Smith, digamos assim, né, seja com o Will Smith, seja com a Jada, né, que é a mulher do Will Smith, porque ele já tinha feito uma piada que muitas pessoas consideraram ruim já em 2016. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2016 aconteceu o famoso Oscar So White, ou Oscars tão brancos, porque todos os indicados por atuação eram pessoas brancas, né? Os 20 indicados eram pessoas brancas, então isso gerou uma onda na internet. E a Jada Pinkett Smith foi uma das primeiras que criticou o Oscar. Ela fez críticas bem positivas, né, digamos assim, falando que muitas vezes as pessoas são chamadas para apresentar o Oscar, muitos músicos negros, né, são chamados para cantarem ali no Oscar, mas que a representatividade acaba ali e que muitas pessoas não são convidadas a participar da cerimônia, né, digamos assim, como indicados. E a Jada Pinkett Smith, inclusive, declarou que ela não ia, que ela ia boicotar, né, o evento de 2016, o que levou o Chris Rock a fazer uma piada lá, né, envolvendo a Rihanna. Ele fez uma piada que foi bem engraçada na época, eu lembro muito bem, né, porque ela gerou uma controvérsia negativa, mas a piada do Chris Rock foi mais ou menos a seguinte, ele falou, pô, a Jada Pinkett Smith boicotando o Oscar é mais ou menos como se eu boicotasse as calcinhas da Rihanna, né, porque eu não fui convidado, assim como ela não foi convidada pro Oscar. Eu discordo, né, dessa piada dele, apesar de ter sido engraçada ali no momento, porque a Jada Pinkett Smith, obviamente como mulher do Will Smith, eu duvido muito, né, que eles teriam feito um Oscar sem mandar um convite ali pro Will Smith e pra Jada Pinkett Smith, então acho que a piada do Chris Rock acabou ficando um pouquinho forçada e ele acabou criticando naquele mesmo Oscar o Will Smith. Ele falou que foi uma grande injustiça o Will Smith não ter sido indicado pelo filme Um Homem Entre Gigantes, que é o filme Concussion, né, que fala da NFL, que ele é um médico, né, da África do Sul, se não me engano, que tem aquela frase famosa, né, que ele fala, diga a verdade. Só que ele fala assim, ele não foi indicado, mas também é uma injustiça ele ter recebido 20 milhões de dólares por Wild Wild West. Então, ele acabou elogiando o Will Smith, mas aproveitou pra dar uma zoadinha, né? Só que essa zoada eu acho que foi totalmente normal, né? Foi uma zoada completamente normal ali dentro das cerimônias. Só que ele voltou a dar umas cutucadas no Will Smith nas redes sociais no ano de 2018. Então já existe um histórico, né? Em 2016, em 2018, a gente não sabe o que mais pode ter acontecido nos bastidores. Eles são dois atores que surgiram mais ou menos na mesma época, né? Digamos assim, eles são comediantes. O Will Smith, na verdade, começou com uma carreira de rap. Eu sei que muitas pessoas lá nos Estados Unidos não gostam tanto do Will Smith, né? Principalmente muitos rappers, né? Muitos comediantes têm um pouquinho de pé atrás com ele, porque ele tem muito sucesso comercial e todo mundo que faz muito sucesso
acaba gerando hate ali, né? Acaba criando haters, digamos assim. Então eu não sei, isso é especulação pura minha, eu não sei se existe alguma questão entre o Chris Rock e entre o Will Smith que pode ser mais antiga do que essas situações em 2016, mas eu acredito que é uma possibilidade. Então, como eu falei, tem pessoas defendendo os dois lados, tem pessoas falando que foi fake, e tem outro camp, além desses três, tem outras pessoas defendendo que o Chris Rock não tem nada a ver com a piada, porque ele era um dos apresentadores, mas que o Oscar tem um roteiro que a pessoa simplesmente vai lá e lê o que tá escrito num teleprompter e fala assim, ah, pô, ele vai lá, leu a piada, nem sabia qual piada seria. Eu discordo completamente. Primeiro que o Chris Rock é uma lenda do stand-up, então mesmo que exista uma equipe de roteiristas ali trabalhando no Oscar, mesmo que exista claramente um roteiro, eu duvido que o Chris Rock não teria nenhum input ali nas piadas, ainda mais considerando o histórico que ele tem de cutucadas, né, no Will Smith e na Jada Pinkett Smith. Então eu acho que essa hipótese é praticamente nula dele simplesmente ter chegado lá e lido uma piada que ele nem sabia que existia. Eu não vi tantas pessoas defendendo esse posicionamento, mas eu vi algumas pessoas falando algo nesse sentido, então eu discordo. Com certeza ele teve envolvimento na criação da piada, porque como eu falei, ele é uma lenda do stand-up, eu duvido que ele deixaria outras pessoas criarem as piadas por ele. Mas eu tenho uma teoria da conspiração, né, digamos assim. Obviamente, eles criam as piadas, eles criam ali o line-up de quem vai participar, quem vão ser os apresentadores, eles anunciam com bastante antecedência, então eu acredito que pode ter vazado em algum momento que podem ter falado pro Will Smith que o Chris Rock tinha uma piadinha de mau gosto com a Jada Pinkett Smith, e o Will Smith pode ter declarado assim, se ele falar isso, eu vou lá e vou dar um tapa nele. Então eu acredito que existe uma possibilidade, mesmo que mínima, não da situação ser fake, mas da situação ter sido de certa forma prevista pelo Oscar, né, ter sido previsível de alguma forma, porque como eu falei, o roteiro existe sim muito antes, eles não fazem o Oscar de sopetão, né, é uma grande cerimônia que exige muitas coisas em andamento, então eles têm que saber organizadinho tudo que vai acontecer no decorrer da cerimônia, então eu acredito, pelo menos essa é a minha teoria da conspiração aqui, né, que eu vou dizer pra vocês. Eu acho que existe sim a possibilidade de em algum momento isso ter vazado pro Will Smith e ele já ter preparado isso ou até comentado com alguém de repente do Oscar e as pessoas terem falado, ah, ele não vai fazer isso, ele não vai ser louco de fazer isso, mas se ele fizer vai ser excelente pra audiência e com certeza o Oscar nunca foi tão falado, né, eu acho que a última vez que eu tinha visto algo parecido tinha sido na cerimônia de La La Land, Moonlight, né, onde aconteceu aquela troca, só que isso aconteceu no finalzinho, né, foi o que fechou a cerimônia, então isso do Will Smith aconteceu no começo da cerimônia, deu muito tempo das pessoas entrarem, deu muito tempo das pessoas acessarem pra assistir, pra ver o que estava acontecendo envolvendo o Will Smith, é um dos assuntos mais comentados até hoje, né, todo mundo tá falando a respeito do tapa do Will Smith no Chris Rock, que foi um tapa espetacular, né, digamos assim, se você olhar parece aquele meme do Batman batendo no Robin, então acho difícil de excluir essa possibilidade que, de certa forma, isso poderia ter sido previsto. E uma coisa que é relevante, que eu não sei se é verdade, então eu vou trazer com um grande asterisco aqui do lado pra vocês, um amigo do Chris Rock, uma fonte, né, que não foi revelada, falou que o Chris Rock não sabia que ela sofre, né, de alopecia ali, então ele fez uma piada pelo fato dela estar careca, outras mulheres em Hollywood já rasparam a cabeça, então na cabeça dele ele estaria fazendo uma piadinha sem saber, né? Aí é aquela coisa, a gente não sabe se é verdade ou não é, mas é uma possibilidade, né? Se o Chris Rock não sabia que ela tinha uma doença, aí a piada faz total sentido, é uma piada que teria encaixado inclusive muito bem, as pessoas deram risada e tudo mais, então eu acho que aí não teria problema nenhum, o Will Smith estaria completamente errado na situação, ele tá completamente errado, né, porque como eu disse, ele passou dos limites, mas o Chris Rock pelo menos tem essa mínima defesa, que ele pode alegar que ele não sabia que ela tem essa doença. E o Diddy, né, como eu falei, o Sean Combs falou que eles já fizeram as pazes depois do evento, e outras fontes falaram que eles não fizeram as pazes, que eles nem conversaram depois do evento, e como eu falei, né, foi interessante que o Will Smith pediu perdão pra academia, pediu perdão pros colegas, mas não pediu perdão pro Chris Rock. As pessoas estão falando que o Will Smith corre o risco de perder a estatueta, eu acho que não, né, muitos outros atores já fizeram coisas muito piores, né? Tudo bem que não foi dentro da cerimônia, né? O Kevin Spacey já fez coisas piores e não tiraram as estatuetas dele, não foram lá e anularam, o Kevin Spacey não ganhou Oscar nenhum, ele continua tendo os Oscars dele ali,
Então acho que o Will Smith fez ou não fez não muda em nada a decisão da academia, né, de dar o prêmio pra ele. E só pra finalizar, dando a minha opinião final, né, a respeito desse assunto, como eu disse, a minha opinião é no meio do caminho. Eu acho que o Chris Rock, se ele sabia da doença da Jada Pinkett Smith, ele passou dos limites. O Will Smith claramente passou muito dos limites, só que eu não gosto particularmente de piadas desse tipo. A Jada Pinkett Smith não é uma grande estrela de Hollywood, digamos assim. Se você quer fazer uma piada com o Will Smith, pode fazer numa boa, né? Eu não discordo disso. Eu acho que existe esse elemento de roast, de uma pessoa fazer piadas com outras, né? Eu adoro essas cerimônias justamente por isso. Esse é um dos meus elementos favoritos. Por isso que eu gosto mais da cerimônia do Globo de Ouro, principalmente aquelas edições com o Ricky Gervais, que ele entrava pra detonar todo mundo, né? O Ricky Gervais, pra quem não sabe, é o criador do The Office original. Ele fez muitas coisas muito legais já na carreira dele. Entre elas, apresentar, se não me engano, 4 Globos de Ouro diferentes, 4 ou 5. Então, eu acho muito interessante isso, só que geralmente eles fazem piadas com o Brad Pitt, com o Nicolas Cage, com esses grandes astros. Eu não só achei que foi uma piada de extremo mau gosto, como o alvo, né, foi um pouquinho estranho, né, porque você vai insultar a mulher do Will Smith, porque você vai focar toda aquela atenção, né, uma das maiores cerimônias do mundo, você vai focar toda a atenção no fato dela estar careca ali, não faz sentido nenhum pra mim. Eu acho que ele já errou desde o princípio, ele não deveria ter focado uma piada nela. Se você quer criticar alguém, critica o próprio Will Smith por alguma coisa, faz alguma piada com alguma outra coisa. Eu acho que tem tantas opções de piadas que ele poderia ter feito com o Will Smith. Eu acho que ele pegou a maçã mais baixa ali na árvore, né? Ele pegou um alvo muito fácil. Então eu particularmente não gostei da piada, diferente daquela outra, né, que ele fez, da calcinha da Rihanna lá, que eu achei que foi uma piada um pouquinho mais elaborada. Essa realmente, você vai fazer G.I. Jane 2. Foi uma piada muito simples, né, que eu acho que é até aquém de um grande comediante como é o Chris Rock. Mas tendo dito isso, eu devo parabenizar o Chris Rock porque ele lidou com a situação de forma perfeita. Lembrando, né, que se não foi fake, obviamente ainda existe controvérsia, eu acho que a controvérsia vai durar pra sempre aí a respeito disso, mas se tudo que a gente viu aconteceu realmente, eu acho que ele lidou de forma perfeita com a situação. Ele deu risada, ele falou: essa é a melhor noite de televisão de todos os tempos. O Will Smith acabou de me dar um tapão na cara. Eu acho que ele conseguiu transmitir a situação, ele conseguiu improvisar muito bem, né, pra sair daquela situação delicada que o Will Smith colocou os dois, e acabou até, obviamente, a tensão ficou no ar ali, né, durante alguns minutos ali na cerimônia, mas com certeza ele poderia ter entrado na briga, ele poderia ter revidado o tapa e aí a situação teria ficado muito pior, mas ele conseguiu lidar muito bem com a situação. Então mesmo que eu tenha discordado da piada dele, mesmo que eu tenha discordado do tapa do Will Smith, eu devo parabenizar a forma com que o Chris Rock lidou com a situação. Então é isso, né? Como sempre eu gostaria de saber de vocês, eu já me estendi até demais aqui no vídeo, eu gostaria de saber a respeito do que vocês acharam desse tapa aí que com certeza já entrou pra história de Hollywood. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.